Pessoal, então vocês viram aí que dessa vez a gente vai fazer um DIY super simples, simplesmente com cola, papel higiênico e aquele tubo de papel alumínio. Se vocês não tiverem o tubo de papel alumínio, vocês podem usar os rolinhos de papel higiênico, juntar um no outro, passar uma fita aqui para que ele fique maior. Então o que a gente vai fazer dessa vez? A gente vai fazer uma árvore para os cenários aí de Action Figures. Então, ó, já comecei aqui, mas é bem simplesinho, ó. O que a gente vai fazer? Fiz uma misturinha aqui, ó, de cola com água. Eu vou passar aqui no meu tubo, ó, bem de levinho para que vocês não rasguem aí o papel. E aí você vai vir com um pedaço de papel higiênico. E depois vocês vão batendo aqui, ó, com a cola e a água, para ir formando uma textura nesse rolo aqui, para depois a gente fazer mais alguns detalhes e fazer a pintura. Dá para usar folha de papel de caderno, dá para usar também papel toalha. Eu preferi o papel higiênico porque ele é mais fininho, é mais fácil de aderir. Então, ó, só ir fazendo aqui dessa forma e fazer isso em todo o rolo. Fez isso em todo o rolo, uma primeira camada, espera secar bem para depois a gente fazer uma segunda camada. Então, eu já volto com vocês para mostrar para vocês o rolo completo aqui. E pessoal, ó, já cobri todo o rolo, ó, fiz uma primeira camada, então vocês podem ver, ó, tem pedaço que ainda aparece aqui o rolo. Importante, a hora que vocês fizerem a misturinha, ó, não tem uma proporção, mas deixa a cola um pouquinho mais líquida, ó. Não deixa ela tão grossa, para a hora que vocês forem passando, ó, ficar mais fácil de aderir, ó. Dá para fazer com folha de caderno, outros jornal. O papel higiênico ele é mais fininho, ele é mais fácil da cola aderir, mas fica a critério de vocês aí usar o tipo de papel que vocês têm disponível. O importante é que vocês vêm batendo, ó, fazendo leves batidinhas e arrastando o pincel para que cole bem o papel. E não tem problema de ficar esses enrugadinhos. É realmente essa a intenção para que a gente dê textura aí, ó, para a árvore, tá vendo? Ó, quando a gente fizer a pintura, ficar um pouco mais realista. Então, o que a gente vai fazer? Agora vocês esperam secar e faz mais uma camada, é mais do que suficiente. Eu já volto com vocês com a segunda camada. Pessoal, então fiz mais uma camada aqui, ó, de papel. Cobri aqui, ó, todo o rolo. Ele ficou aí, ó, com essas imperfeições, que realmente é o que vai dar realismo aqui para nossa árvore. E aí eu fiz alguns detalhes desse tipo aqui, assim, ó, como se fosse um pedaço do tronco que tivesse sido cortado. Como que eu fiz? Peguei um pedacinho de papel, fiz uma bolinha, coloquei aqui e passei o papel por cima e fui dando batidinhas aqui, ó, com a cola e com a água. Fiz mais uns detalhes aqui e nessa parte, ó, eu passei um pouco mais de camada para deixar um pouco mais grossa e a gente conseguir deixar a árvore em pé. Nessa árvore eu não vou fazer aqueles detalhes da raiz, justamente porque a gente pode colocar numa graminha sintética que ela cubra até aqui, ou numa areia, alguma coisa do tipo. Então a intenção é deixar ela dessa forma aqui, alta desse jeito. Então a base eu fiz um pouquinho mais grossa. Agora para pintar, eu vou pintar com tinta PVA e eu vou usar uma cor só e eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Pessoal, na verdade eu vou usar duas cores apenas, ó. Então eu vou usar a tinta preta PVA e a tinta marrom PVA. Então o que eu vou fazer? Eu vou misturar a tinta marrom com a tinta preta para deixar um marrom mais escuro e eu vou pintar todo o tronco aí que a gente fez com um marrom mais escuro. Depois eu vou pegar só o marrom e eu vou fazer uma nova pintura só com o marrom e depois eu vou pegar o marrom e a tinta branca. Então,
Na verdade, a gente vai usar somente 3 tintas. Então, você não vai precisar ter vários tipos de marrom. Você só vai precisar ter uma tinta preta, uma tinta marrom e uma tinta branca para a gente fazer os últimos detalhes. Então, ó, vou fazer uma misturinha para deixar um marrom mais escuro. Vou pintar tudo e mostro para vocês. Pessoal, então, ó, esse foi o tom de marrom que eu fiz, um marrom um pouquinho mais escuro. Então, misturei esse marrom mais claro com o preto, cheguei nesse tom aqui e fiz a primeira pintura, ó, falta essa parte aqui de baixo, mas aqui tá a primeira pintura que vai ser a parte de fundo de pintura para depois a gente dar os detalhes, e os detalhes eles vão ficar bem mais realistas depois com o marrom um pouquinho mais claro, principalmente nessas nervuras aqui, ó, que ficou do detalhe do papel que a gente foi deixando ele todo enrugado, ó. Então, a gente vai conseguir um aspecto bem realista aí do tronco de árvore, ó. Então, agora eu vou esperar secar, vou terminar de fazer essa pintura aqui, vou esperar secar toda essa parte do marrom mais escuro e depois eu vou vir simplesmente com o tom desse marrom aqui e eu vou mostrar para vocês. E, pessoal, está pronta aí, ó, a nossa árvore artificial. Então, ó, eu fiz a pintura com o marrom mais escuro, esperei secar, depois eu fiz a pintura com o marrom um pouquinho mais claro e eu fiz aquela técnica de wash. Então, é a técnica onde você molha o pincel com a tinta, tira bastante o excesso dele num pano ou num papel e aí você vem passando de levinho para que o marrom mais claro, ele pegue somente, ó, nessas nervuras que a gente deixou aqui, ó, com o papel, e aí a parte do fundo fica mais escura. Então, ó, ficou desse jeito aqui. Eu não fiz aquela base, porque a intenção é de usar ele, por exemplo, numa graminha sintética. Então, ó, tem a graminha sintética aqui. A intenção é colocar a árvore simplesmente aqui em cima da grama. Então, eu não vi necessidade aí de usar aquela base, mas vocês podem fazer a base aí com cola quente ou mesmo com papel e fazendo o molde. E aí, ó, fica bem legal aí perto de uma figura de ação. Vamos usar o Woody aqui, ó. Você posiciona ele aqui. Ó, a escala fica bem legal. E aí você tem uma árvore artificial aí, ó, com materiais que você encontra aí na sua casa. Beleza?